Bem-vindos, meus queridos, minhas queridas e meus queridos. Série Biologia. Uau! Que delícia da aula de Biologia. Fantástico, fantástico falar disso. Muito bom poder falar do que eu mais gosto. Gosto muito de Biologia e vou me deliciar falando de Biologia. Então, um grande abraço. Deliciem-se com conhecimento e vamos mandar brasa. Isso é só uma parte da prova. Vamos lá. Bom, biologia celular, células. Agora, animal e vegetal. Ok. Vamos lá. Então, aqui é o professor Rodrigo Berratti, no Terra Vestibulares, no Enem. Aqui os principais livros de biologia. The Cell, biologia celular e molecular. Tem outros também. Recomendo esses quem for para a faculdade, na área de biológica. Bom, existem dois tipos de células eucariontes, animal, vegetal, e também tem dos fungos e protistas, né? Basicamente vamos falar das duas, animais e vegetais. Muito bem. Antes de falar disso, vamos falar da história das células. As células, então, depois de vistas ao microscópio, um século de análise, foi feita então a teoria celular, 1834 mais ou menos, tá? Aproximadamente. Schwann, Theodor Schwann, alemão de Colônia, 1810-1882. Todos os seres vivos são compostos por células. Ele se juntou então o pessoal, o tamanho das células, eles descobriram, o tamanho de 1 micrômetro. Micrômetro. Então, 1 micrômetro é igual a 10 a menos 6 metros. Ou seja, 1 milionésimo de metro. É um passo grande que você dá, divide por 1 milhão de vezes. Não dá 0,00001 metros. E quem se juntou à teoria do Schwann foi Schleiden, Matthias Jakob Schleiden, alemão de Hamburgo. Tá? Em alemão, o EI você lê I, Schleiden, em Hamburgo. E o Rodolfo Carlos Virchow, Matthias Jacob Schleiden, tá? E o Rodolfo Carlos. Vamos traduzir aqui os nomes. Theodoro Schwann, tá? Da Prússia, da Alemanha, morreu em Berlim, nasceu na Prússia. Bom, isso então no século XIX, os principais nomes da teoria celular. Inclusive o Schwann dá nome às células de Schwann, dos neurônios. Os neurônios que ele estudou levam o nome a algumas células chamadas células de Schwann, que vão criar então isolante elétrico dos neurônios. Muito legal. Depois a gente vai ver isso numa outra aula. E Robert Hooke, mais antigo ainda do que os alemães, ele já conseguia enxergar pelo menos não as células diretamente, mas a cortiça, como eu já contei na outra aula. E os espaços entre as cortiças ele chamou de cells, de cell, que era cela. Quer dizer cela em inglês. Foi criativo, né? E na mesma época quase, Anton van Leeuwenhoek, holandês, também vidraceiro e tudo mais, um dos pais da microbiologia, inventou vários microscópios. Entre eles estudou também plantas. Aqui parece que é a raiz de uma planta, mostrando algumas células do parênquima, tá? Do colênquima das células, são células específicas de plantas. Aqui, desenho de alguns dos seus microscópios, tá? O nome já diz micro, né? Microscópio. Bom, muito bem. Então, analisando isso, os grandes microbiologistas, olha lá o microscópio do Schleiden, né? Mostrando. Bom, vamos continuar então a análise. A gente viu quem descobriu as células. E agora, quais são as partes das células? Bom, aqui o citoesqueleto,
Nós temos aqui complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, como vimos na aula passada. Peroxissomos ou peroxomos. Aqui os riboéramos, não, ribossomos. Aqui, carioteca. Nós temos aqui o nucleolo. Temos aqui os lisoéramos, não, lisossomos. Aqui em 11, citoplasma. Né? Em 10, também peroxomos, né? Aqui seriam vesículas, né? Aqui os peroxomos, que às vezes parecem são muito parecidas, né? Centríolos e as mitocôndrias, formadoras da energia. Aqui temos também o retículo endoplasmático liso, formando então, a gente conhece aqui o núcleo, então a célula 3D, mostrando então uma célula eucariótica animal. Agora vamos ver uma célula vegetal, os seus constituintes, olha lá, núcleo, poros do núcleo, nós temos aqui o vacúolo, na parede externa do vacúolo, tonoplasto, mas por cima, você tem que ver só os detalhes, né? Aqui os cloroplastos, estou pondo em verde porque quer dizer vacúolo verde, né? Aqui, mitocôndrias. Ambas, mitocôndrias e cloroplastos, têm DNA próprio. Tem seu DNA, além do núcleo. Aqui o nucleolo. Sem esse acentinho aqui, que não sei bem dele. Bom, aqui temos o complexo de Golgi. Complexo. O aparelho, né? Tanto faz, tá? De Golgi. Vamos chamar de aparelho de Golgi. O que mais? Temos ribossomos. Riboéramos, não. Ribossomos. Temos na parte externa a PC, parede celular. Na parte amarela, temos aqui a membrana plasmática. Aqui então o vacúolo, né? Muito bem. Temos algumas outras estruturas aqui, ó. Estrutura chamada plasmodesmo. Tem a parede celular. Depois tem alguns outros detalhes mais intrigados. Aqui temos o citoesqueleto também. Citoesqueleto, né? Presença aqui de outras substâncias, um vacúolo aqui, uma vesícula, né? Bom, de modo geral é isso que nós temos numa célula vegetal, tá? Aqui, gostaria que vocês fizessem no caderno, passassem para o caderno, tentassem copiar, pelo menos o básico, né? Aqui eu não coloquei aqui para vocês, mas aqui teria aqui, ó, aqui em volta também o retículo endoplasmático rugoso e liso, né? Beleza? Bom, aqui
quem quiser dar uma examinada, coloca então as letras. Estão vendo aí as letras que eu coloquei? Tem as letras, respectivamente, com a estrutura apresentada. Nada muito difícil também. Aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O resto, vocês olhem, é um bom treino, vale a pena treinar. Aqui, ó, os ribossomos, nucleolo, poros do núcleo, e aí vai, né? Uma série de carioteca. Aqui na mitocôndria, no cloroplasto, é bom ver os detalhinhos aqui também, que aqui tem as membranas, né, internas, e tem os grânulos, onde acontece a fotossíntese aqui, ó, né, e aqui possivelmente o DNA mitocondrial. Ops, ficou horrível. Mitocondrial. E aí vai, né? Aqui é o vacúolo, como a gente já viu. Complexo de Golgi. Aqui é uma mitocôndria. Plasmodesmo. Parede celular, enfim, tá aí. Nenhuma dúvida. Temos alguns vacúolos aqui, ó. Vacúolo. Peroxomos também. Basicamente é a mesma coisa que a gente viu do outro lado. Aí se depois quiserem recopiar, vale a pena. Bom, de uma maneira geral, o que dá para perceber é que algumas estruturas não estão presentes na célula animal, estão presentes na vegetal. Então, por exemplo, na vegetal não existe centríolos, basicamente, lisossomos também ausentes, tá? Essa é a grande diferença. E parede celular espessa, coisa que não acontece na célula animal. Não possui parede celular. A exceção são os fungos. Os fungos possuem parede celular, sim. Aqui é animal, os animais não. Bom, outra coisa que não tem no animal, não possui plasmodesmos, possuem plasmodesmos, que seriam buracos para células transportarem substâncias. Fica uma célula ligada à outra, por exemplo, uma célula assim, ó, ligada à outra. Então os plasmodesmos seriam buraquinhos aqui, ó, que ocorre passagem de substâncias de uma célula para outra. Tem um núcleo, e teria um buraco entre essas células. Bom, basicamente são essas as diferenças. E aí, de modo geral, a parede celular rica em celulose. Isso não acontece nos animais. Os animais não têm celulose, nem parede celular. Pode ter lignina, paredes ricas em lignina, dependendo da célula. Se a célula estiver morta, morrendo, né? Tem alta resistência, né? Alta resistência física. E aí grandes diferenças. Outra, presença de cloroplasto, que não acontece nas células animais, com uma importância enorme para fazer a fotossíntese. Realiza então a fotossíntese, H2O, formando C6H12O6,
mais oxigênio livre para a atmosfera, mais água, e além, claro, da energia que é captada da luz do Sol. Então, capta-se o CO2 mais a água com a luz do Sol dentro da clorofila. Um cloramento é um pigmento fotossintético, fica dentro dos cloroplastos, que realiza então a formação de matéria orgânica, principalmente açúcares, lipídios e proteínas, né? Então vai produzir carboidratos, proteínas, lipídios. Então, no caso de cada, a manga é rica em carboidrato, o feijão é rico em proteínas e o abacate é rico em lipídios. Todos têm os 3 componentes. Vitaminas também. Produzem vitaminas através da fotossíntese. Legal? E outras vias metabólicas anexas. Mas normalmente, via de regra, carboidrato, e depois dá para se produzir aminoácido a partir do carboidrato. Glicose, por exemplo. Então são vias metabólicas, metabolismo da célula, que é o que? O funcionamento da célula. Então, de modo geral, espero que vocês tenham gostado. Uma videoaula relativamente curta, para a gente também não ficar uma aula muito pesada no Enem, precisa de tantos detalhes assim. Então, grande abraço para vocês e até as próximas aulas. Nós somos feitos de células. Somos feitos de células. Tá bom? Grande abraço.